Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, dessa primeira fase, estamos aqui iniciando os nossos trabalhos para a segunda fase. E eu fiz questão de marcar esse evento com vocês sobre como se comportar e como fazer, independentemente da área que você tenha escolhido para a sua prova, para a segunda fase, como elaborar respostas precisas e perfeitas. Sim, isso é possível e não tem nada a ver com conhecimento, propriamente dito, tá? Por isso que eu vim aqui, vocês sabem que a minha especialidade é Direito Civil e Processo Civil, mas eu vim aqui falar com vocês sobre todas as outras áreas, da segunda fase. E eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aí ao vivo acompanhando a gente, a galera que foi aprovado na primeira fase do exame de ordem, um beijo enorme para vocês. E primeira coisa que a gente tem que conversar aqui. Eu sei que alguns professores, e aí, como esse vídeo certamente ficará gravado, nós estamos falando do 36º exame de ordem, a primeira fase, que aconteceu agora dia 23/10/2022. Eu sei que alguns professores de alguns cursos acabam falando, né, dentre os professores do GRAN também, acabam falando da possibilidade de recursos. De fato, existe, né, às vezes, algum pensamento doutrinário, alguma forma específica, uma jurisprudência específica que é trabalhada de uma maneira diferente e o professor acaba elaborando recursos, tá? Especificamente nessa primeira fase do 36º exame de ordem, eu tive notícia aqui no GRAN OAB dos professores de um recurso de direito empresarial, tá? Ponto. Teve uma postagem do professor Léo Castro, que é da equipe do GRAN Cursos Online, que comentou sobre a possibilidade de um recurso em direito penal. Mas, oficialmente do GRAN OAB, nós tivemos a informação de um recurso de direito empresarial. E tá lá o professor Eugênio tomando conta disso bonitinho. Agora deixa eu te contar. Para mim, Roberta, direito civil não tem recurso, tá? Eu acredito que as questões não foram das melhores. Claro que não, nunca vai ser. Sempre vai ter ali uma questão ou outra que poderia ter uma redação melhor, que poderia ter trabalhar o tema de uma forma melhor. Claro, né? Nunca vamos ter provas perfeitas. Mas dessa vez, de direito civil, eu não visualizo a possibilidade de recurso, tá bom? Então, para a gente começar aqui conversando sobre essa temática. Mas o que a gente veio falar hoje mesmo, real, oficial, é sobre a segunda fase do exame de ordem. Você sabe, e aqui eu te digo uma coisa, esqueça área, tá? Esqueça civil, penal, trabalho. A dica que eu vou te dar, as dicas que eu vou te dar aqui hoje, é exatamente geral. É uma dica geralzona, assim, para todo mundo que está aí, para qualquer área de escolha. A segunda fase do exame de ordem é uma segunda fase que é categoricamente, para todas as fases, compostas por uma peça processual e 4 questões subjetivas. Uma peça e 4 questões subjetivas. Professora, o que eu tenho que fazer? Eu escrevo muito? Eu escrevo pouco? O que eu faço? Eu cito o artigo? Eu transcrevo o artigo? Eu coloco jurisprudência? Vou te contar uma história agora e eu quero que você leve essa história ao longo dos seus estudos. Na prova da OAB, objetividade é o primeiro passo. E eu vou te mostrar por quê. O examinador, ele vai corrigir a sua prova numa tela de computador. Ele vai abrir uma tela dividida no meio. De um lado, sua prova digitalizada. Do outro lado,
o padrão de resposta. Ele não vai ficar lendo e tentando interpretar o que você quer dizer, porque são muitas provas. Então, pensa pelo lado humano mesmo. É impossível ficar lendo aquele bando de prova com um bando de texto e ficar tentando extrair minúcias que você tenha dito. Então, quanto mais você se aproximar do padrão de resposta, melhor para você e maior pontuação você vai ganhar. Então, ele vai ter aqui, tá? A galera chegando aí, aprovado, o João perguntando do cronograma. O cronograma é feito por cada professor da área específica, é gravado ao vivo, certamente vocês vão ser notificados dessa gravação e sobe para a nossa plataforma de estudo, tá? Então, olha só, o examinador vai abrir de um lado a sua prova, de outro lado o gabarito. Ele vai ticar mesmo. Falou isso, beleza, ponto. Falou isso, beleza, ponto. Digitou, citou o artigo 50, ponto. É assim que funciona. Então você tem que começar a trabalhar a sua mentalidade para uma prova objetiva, aliás, uma prova subjetiva, objetivamente pensada. Ok? Em relação às regras, vocês sempre ficam, Roberta, o que eu faço? Eu tenho medo de burlar uma regra, de zerar a minha prova. Tem que ter muito cuidado. Qualquer anotação, marcação ou qualquer coisa que você faça fora do local específico de resposta é tido como identificação de prova. E isso não pode acontecer. Se você identificar a sua prova, você vai sair do certame. Você vai ser reprovado. Então, é para escrever somente onde é para escrever. Lá na hora da sua prova, você vai receber o papel de resposta definitivo, a sua prova, que já vem com a parte do rascunho. A sua prova, você pode rabiscar, riscar, dormir em cima dela, secar as lágrimas, secar o suor, xingar, fazer o que você quiser. A resposta definitiva, não. A resposta definitiva, não. A resposta definitiva é definitiva, ela tem que ficar linda, íntegra. Porque, veja, essa prova vai ser digitalizada para alguém corrigir. E aí, um outro ponto é extremamente importante, tá? Olha lá, estou na repescagem por falta de clareza, mesmo acertando 90% dos artigos. Dica valiosa, prof. É isso, meu amor, e vai dar certo agora porque você pegou essa questão. Você pegou essa questão. Gente, eu quero que... Toda vez que eu sento aqui, eu começo a me dar uma alergia, que eu não sei o que diabo é. Deve ser pelo de bicho. Enfim. Você tem que ser claro, direto ao ponto. Roberta, mas eu gosto muito de escrever, eu gosto de citar filósofos, eu gosto de citar doutrinadores. Cara, não faça isso. Isso não vai te dar ponto nenhum. O examinador não vai te dar ponto porque você escreveu bonito. Não vai te dar ponto porque você falou inglês, latim, espanhol, francês. Ele não quer saber isso. Ele quer saber se você citou o que está no padrão de resposta. E ponto final. Então, ficar perdendo tempo, e é perda de tempo mesmo. Quando você estiver advogando, você faz do jeito que você quiser. Cita, faz tabela, faz desenho, faz do jeito que você quiser. Agora não é o momento para isso. Agora você só quer passar. Você só quer passar. Então, se o examinador pergunta para você, tipo, sei lá, esta caneta é rosa? Como que você faz uma resposta objetiva? Sim, vírgula, a caneta é rosa. Ponto. Acabou. Se tem um artigo 50 da Lei X que fala que essa caneta é rosa, e você que está com seu VAD já todo marcado, já sabe. Essa caneta é de que cor? Resposta. A caneta, conforme o artigo 50 da Lei X,
é da cor rosa. Ponto. Acabou. Então, se o examinador te pergunta qual XYZ, você vai responder a resposta. Se ele pergunta qual é não sei o que, você vai responder objetivamente. É isso, 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 isso e aquilo. Se ele te pergunta, a caneta é rosa? Defina e justifique. Sim, a caneta é rosa, conforme o artigo 50 da Lei X. Roberta, eu acho que também cabe falar sobre o artigo 60 e o artigo 70. Você não vai pecar você não vai pecar pela falta. Porque cada artigo citado que o examinador quer ler te dá ponto. E cada artigo a mais não pontua e nem tira ponto. Então, se você acha pertinente mencionar, sim, a caneta é rosa, conforme o artigo 50 da Lei X, bem como os artigos 60 e 70 também da Lei X. Ok, vai ser ótimo, você não vai perder pelo excesso, mas você vai perder pela falta. E a banca, ela sempre dá 0,10 décimos para o artigo citado. Professora, e jurisprudência? Eu fico louco lendo jurisprudência. Para. No máximo, súmula. No máximo, súmula. A banca não vai te perguntar. Por exemplo, é cabível, uma pergunta assim, suponho, é cabível, vou falar, Matheus, desse negócio de copiar artigo, vou falar já já. Olha a Ariadne, se citar um artigo correto e outro incorreto na mesma questão, perde ponto? Não. Não perde ponto. Não perde ponto. Você tem que citar o correto, ganhou o ponto, pronto. O que for excesso, a banca simplesmente vai desconsiderar. Ela não vai tirar ponto. É isso que eu tô falando, gente. É preto no branco. A banca vai pegar as duas provas e vai falar assim, deixa eu ver, tem isso? Tem, ponto. Tem isso? Tem, ponto. Tem isso? Tem, ponto. Nossa, mas ele citou aqui um doutrinador português. Nem dá ponto, nem tira ponto. O excesso é o excesso. Agora, veja bem o seguinte. Imagina aqui um exemplo. O examinador coloca lá, é cabível penhora do bem de família do fiador? Tá vendo? Olha a pergunta, é cabível penhora do bem de família do fiador? Se ele está perguntando, é cabível penhora do bem de família do fiador, como é que você vai responder? Sim, é cabível. Ou, se for o caso, não, não é cabível. Sim, vírgula, é cabível, com base na Lei 8.009, artigo parararará, artigo 3º, 4º, 5º da referida lei. Você já acertou a questão. E como que você vai saber disso? Quando a banca coloca lá, é cabível penhora de bem de família, você já sabe o tema, bem de família. Ora, se o bem de família, você vai lá no índice remissivo do teu VAD, bem de família, você já vai saber qual é a lei, qual é o artigo do Código Civil, onde você encontra o tema. E seja feliz. A prova da OAB não é uma prova, a segunda fase não é uma prova de medir conhecimento. Não é. É uma prova que vai definir se você consegue responder aquela prova. Não é uma prova para medir conhecimento especificamente. Sabe por quê? Porque se fosse, não teria consulta. Seria igual uma prova subjetiva aí qualquer. Não teria consulta. Porque o advogado ou advogada não tem que saber tudo. Ele tem que saber identificar. É o mínimo, doutores. Saber identificar e saber escrever. Agora veja bem o seguinte. Essas dicas que eu tô te dando é de ouro, tá? São de ouro, né, na verdade.
Então, olha só o que eu quero que você perceba. Objetividade, clareza. Não transcreva artigo. Não cometa este erro, porque você vai gastar linha e eu vou te dizer uma coisa. Não faça isso. Olha essa parte aqui do nosso edital. Olha aqui. O texto da peça profissional e as respostas às questões discursivas serão avaliados quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio do raciocínio jurídico, à fundamentação e sua consistência, à capacidade de interpretação e exposição e à técnica profissional demonstrada. Nada de ficar conversando em primeira pessoa. Eu acho, eu penso, eu entendo. Não. Não. Se a banca te pergunta, contravenção penal, é cabível, não sei nada de penal, é só um exemplo, é cabível prisão em caso de contravenção penal? Você não vai botar assim, eu entendo que, cara, ninguém quer saber o que você entende. Você vai responder o quê, pessoal? Você vai responder o quê? Entende-se no ordenamento jurídico, especialmente por disposição prevista na Lei X, que é cabível prisão no caso de prática de contravenção penal. Ou, não é cabível prisão no caso de contravenção penal. É isso. Sendo que a mera transcrição de dispositivos legais desprovida de raciocínio jurídico não ensejará a pontuação devida. Então você não vai ficar transcrevendo artigo, porque se você fica fazendo isso, você vai perder tempo, perder linha e não vai pontuar. Roberta, mas eu quero explicar uma coisa que está no artigo X da lei. Vamos pegar aqui um artigo qualquer. Está no artigo X da lei aqui e vou pegar aqui um artigo do Código Penal. Código Penal é difícil, né? Vou botar aqui CPP, Código de Processo Penal. Nunca imaginei abrir este código. Mas enfim, vamos lá. Só um exemplo aqui. Se a prova fala assim, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro pelo Código de Processo Penal. Sobre o tema, comente sobre as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros, em relação à aplicabilidade do Código de Processo Penal. Sei lá, estou inventando um negócio. Você não vai chegar e falar, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, ressalvadas as prerrogativas constitucionais do presidente da República. Você não vai replicar esse artigo. Você vai fazer o quê? Você vai falar, o Código de Processo Penal é aplicado em todo o território brasileiro, regendo as regras aplicáveis ao processo penal. Evita repetir frase. Contudo, no que tange às prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do STF, nos crimes de responsabilidade, conforme as regras constitucionais inseridas nos artigos 86, 89, parágrafo 2º e 100 da Constituição Federal, que estabelecem por seu turno a regra XYZ. Ok? É assim que você vai fazer. Você não vai ficar escrevendo o artigo, porque não precisa. Você não precisa escrever. Você vai colocar é o famoso vou escrever com as minhas palavras. E aí você sempre cita o artigo. Comentou o artigo 2º do Código de Processo Penal?
mete o artigo 2º. Escreva artigo 2º, ok? Professora, a estrutura de escrita na folha de resposta, tenho dúvidas, dar espaço ou não para responder. Tipo em que a questão tem A e B. Ingrid, excelente pergunta. Peça processual, você não vai pular linha quase que nenhuma. Colocou lá o cabeçalho, né? Colocou o cabeçalho com o endereçamento da petição. Pula uma linha só por uma questão de organização. Porque você sabe que nas petições a gente pula lá 10 linhas. E por que a gente fazia isso? Porque antigamente a gente fazia as petições ali na máquina de datilografia, ou às vezes até na mão. E por que a gente deixava aquele espaço grandão e acabou ficando na prática do dia a dia forense? Porque era naquele espaço grandão que o juiz dava o despacho dele, à mão. Entendeu? Isso é uma prática e acabou ficando por meio de costume mesmo. Eu gosto de colocar, fica bonito, fica uma petição aparentemente bonita, mas você na sua prova não precisa. Colocou o cabeçalho, pula uma linha, começa a sua petição. No máximo, quando você colocar lá, exemplo, se for uma petição inicial, você coloca dos fatos. Aí você pode pular uma linha para organizar, começar. Do direito, pula uma linha para organizar e falar. Isso. Só que você não vai ficar pulando muita linha. Professora, e nas questões subjetivas? Tipo uma pergunta que tem letra A e letra B. O mal do candidato que não olha o edital é nesse ponto. Por que eu falei que é uma excelente pergunta? Porque veja, meus amores, vou abrir aqui. Olha o que temos aqui, quer ver? Quero já mostrar direto para vocês. Olha isso aqui, gente. Atenção agora para não cometer o erro, tá? Para não cometer esse erro, que é um erro que pode caracterizar identificação de prova e você ser excluído do certame. Olha só. A prova, então, tá aqui o tópico 3.5 do nosso edital, vai ser composta dessas áreas e tudo beleza. Segunda parte da prova. Atenção agora. Resposta a 4 questões discursivas sob a forma... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ele só aumenta o texto. Aqui, ó. Gente, a Jolie que tá roncando, tá? Sob a forma de situação-problema. É um contexto e ele vai te introduzir numa história para te questionar, tá bom? Olha lá. Observando sempre que possível a interdisciplinariedade. Perfeito, a gente já sabe o que é isso. Pode ter um contexto ali interdisciplinar. Não tem problema, mas não vai ser nada impossível. Afinal de contas, você está com o seu VAD na mão e a área que você está estudando, você sabe sobre ela. Valendo 1,25 cada. Relativa à área de opção. Os enunciados das provas versam sobre situações problemas. Qualquer semelhança nominal ou situacional é mera coincidência. Professora, mas e aí? Olha isso aqui. Se você errar isso aqui, eu vou dar na sua cara. Olha aqui. Na redação das respostas às questões discursivas, o examinando deverá indicar obrigatoriamente a qual item do enunciado se refere cada parte da sua resposta. Então, se teve 2 perguntas, na questão número 1, você vai colocar lá, letra A e a resposta. Pula uma linha, letra B e a resposta. Sob pena de receber nota 0. O que eu já peguei aluno fazendo? Pega a resposta 1. Ai, vou fazer bonito que eu vou arrasar, eu vou provar que eu sei fazer um texto único para as 2 ou 3 perguntas. É 0 que você vai tomar.
O examinador faz a pergunta A e a pergunta B, tá? Pergunta A e uma pergunta B. Professora, eu pego e faço um texto único sobre o primeiro questionamento, isso. Acerca do segundo questionamento, não faça isso. Você pode ser ótimo nisso, mas você não vai fazer isso na sua prova. Você vai identificar letra A, resposta, letra B, resposta, letra C, resposta, etc. Ai, professora, eu posso indicar eu quero começar pela letra B. Quando vocês estão na graduação, como eu dei aula em graduação, eu sei que vocês adoram fazer isso. Coloca lá a pergunta, aí você... Comecei pela letra B. Cara, não faça isso. Não faça isso. Não na prova da OAB. Não tem necessidade. Responde a A. Depois você responde a B. Depois você responde a C. Olha aqui, ó. O examinando que indicar somente uma alternativa. Começou, letra A. Aí ele não fala mais nada sobre qual a próxima alternativa. Meu amigo. Ah, mas a resposta da letra B, eu já coloquei tudo na letra A. Não te perguntamos isso na letra A. A letra A você vai responder a letra A. A letra B você vai responder a letra B. E só. Então, informação importante. Não fazer resposta única quando não couber. Identificar qual alternativa você está respondendo. Começar pela alternativa A. Identificar. Segundo, alternativa B. Identificar. Professora, quantas linhas eu vou ter? Primeiro, a maioria das respostas você consegue resolver em menos de 5 linhas. Porque se você ficar enchendo linguiça, você não vai ganhar o ponto. E eu vou te mostrar já já. Você não vai ganhar pontuação por isso. Então, objetividade e clareza. É óbvio que você não vai falar assim, sim, não, sim, de acordo com o artigo 50 da Lei X. Não queremos isso. Você tem que responder sim, em virtude do artigo 50 da Lei X, que estabelece que isso e aquilo. E se a pergunta, se dentro da letra A tiver mais de um questionamento, você vai colocar letra A, identifica a letra A, responde tudo dentro daquele contexto. Se você acha que cabe uma resposta alternativa também, você vai colocar, por exemplo, o examinador pode perguntar quais as condutas a serem praticadas pelo sujeito lá na questão. Aí você vai falar, poderá o sujeito praticar a conduta X, ou, aliás, poderá o sujeito praticar a conduta X conforme dicção do artigo X da Lei Y, porém também é possível isso e aquilo, de acordo com a lei Y, tal, artigo não sei o que lá, não sei o que lá. Se tiver, a banca não vai te perguntar jurisprudência, eu já te falei. No máximo, se for uma súmula. Aí súmula tudo bem, só que a súmula está no teu VAD. E lá embaixo do artigo, por exemplo, estamos no artigo 25 do código não sei o que. Se tiver alguma súmula referente àquele tema, certamente essa súmula vai estar indicada remissivamente embaixo do artigo. Tá? Então, gente, eu quero cautela, mas objetividade e clareza. Professora, eu posso... O pessoal, muito boa essas dicas, não fazia ideia. Ana Paula, lá no site tem um telefone, liga nesse telefone, pelo amor de Cristo, não deixa passar não, tá? O cronograma de aulas, todas estão disponibilizadas na própria plataforma e também quando você entra lá no calendário, direto no site do Gran Cursos Online, tá bom? Bom,
Vamos lá. O que eu tava falando? Ah, número de questão e a letra. Número de linhas e a letra. Rapidinho, olha aqui, ó. Olha aqui. Para a redação da peça profissional, o examinando deverá formular texto com a extensão máxima definida na capa do caderno de texto definitivo. Para a redação das respostas às questões discursivas, a extensão máxima será de 30 linhas para cada questão. Você vai ter 30 linhas para falar do item A, do item B, do item C, do item D. A maioria das respostas você faz em 5 linhas. A maioria. Então vamos lá, o examinador não quer saber nome de doutrinador, não quer saber do julgado recurso especial 1.320.540.000 do Rio Grande do Sul, não quer saber isso, porque você não tem acesso a essas informações. Né? Até se você colocar essas informações, você vai se ferrar, tá? Porque de onde você tirou esse número? Né? Então não pode. E deixa eu te contar. Não fique dormindo no ponto, porque o tempo é escasso. Hoje em dia, a gente leva uma vida muito digital. E a dica que eu vou te dar agora é de ouro. A gente leva uma vida muito digital. A gente vive a era da tecnologia. Então a gente está aqui o tempo todo teclando, digitando, né? A gente está o tempo todo fazendo isso. O tempo todo, o tempo todo. Só que sua prova não é digitada. Você não vai ter um corretor automático. Sua prova é manuscrita. E por que eu estou dizendo isso? Eu, pelo menos, estou sempre escrevendo à mão. Eu não tenho dificuldade com isso, porque eu sou acostumada a escrever manuscritamente. Amo papel, amo caneta, minha agenda é uma agenda de papel. Mas tem gente que não tá mais assim. O exemplo que eu te dou é minha irmã. Minha irmã tem uma letra linda. Só que teve um dia que ela estava escrevendo, eu falei, nossa, sua letra sempre foi bonita. Ela falou, cara, perdi a prática, porque a gente fica o tempo todo digitando. Então, se você está estudando para a segunda fase, você vai ter que abandonar o teclado. Por quê? O treinamento agora é escrita. Você vai imprimir as provas anteriores e vai refazer as provas anteriores. Evidentemente, atento ao que pode ter alteração de conteúdo. Por quê? Quando você escreve, primeiro, você vai... Vou pegar aqui a caneta do Grampós. Você vai adaptar... Presta atenção, pode parecer besteira, mas presta atenção. Você vai adaptar a forma como você segura na caneta, que tem muita gente que esqueceu já. Você vai calejar o calinho aqui, ó. Vai deixar ele calejado. Vai calejar sua mão. Porque se você for deixar para escrever manuscritamente no dia da prova, você não vai conseguir terminar a sua prova. Tá? Você não vai conseguir terminar a sua prova. Gente, eu não tenho a menor dúvida que você não vai conseguir terminar a sua prova. E aí, olha a Lurdinha. Sou repescagem, tirei 4,8 nas questões, zerei a peça, o motivo, minha letra é um garrancho. Estou fazendo caligrafia para escrever bem. O Carlos, professora, pode ser letra de forma? Ó o João, resumindo, facilita a vida do corretor da prova ou toma no zóio. É isso mesmo. Gente, você não precisa ter a letra linda. Não precisa. Você tem que ter a letra legível. E aí, mais uma vez, pode parecer bobeira, mas você tem que pegar o papel e escrever. E escrever. E escrever. Vai calejar o calinho,
vai cansar a mão. Tem gente que quando começa a escrever, começa a sentir dor no braço porque perdeu o hábito da escrita. Porque, gente, escrever é músculo, dói. E aí, a dica que você pode achar a maior besteira do mundo. Você não pode deixar para escolher sua caneta no dia da prova. Você vai lá na papelaria. Deixa eu ver se eu acho um papel aqui. Você vai lá na papelaria. Vai pegar um papel e vai escolher a questão. Ou a caneta. Lembrando sempre de material transparente, né? Conforme a banca define. Pois muito que bem. Você vai escrever. Presta atenção aqui agora. Você vai escrever. Escrevi aqui, Roberta, tá vendo? Escrevi aqui. Essa caneta para mim aqui, essa, ficou ótima. Sabe por quê? Porque eu tenho uma pegada muito firme e essa caneta ela tem uma linha um pouco fina. Então, certamente, quando eu escrever um monte de coisa, quando eu ficar aqui escrevendo um monte de coisa que eu tenho que escrever, olha lá, um monte de coisa que eu tenho para escrever, a minha letra digitalizada não vai ficar uma porcaria. Agora, se eu pego, por exemplo, aí vai ser só um exemplo mesmo, uma caneta muito grossa, olha que porcaria que vai ficar. É óbvio que essa caneta aqui não é admitida, mas é o que eu tô te dizendo. Olha, imagina uma prova toda digitalizada assim. Vai ficar uma porcaria. O que eu quero dizer para você? Se você tem uma pegada leve de escrita, você vai comprar uma caneta que tenha uma ponta mais grossa. Se você tem uma pegada firme, eu tenho uma pegada firme e eu pego uma caneta assim, ó. Você vai pegar uma caneta com a ponta mais fina. Porque quando a prova for digitalizada, não vai ficar aquele show de horrores. E o examinador, gente, é ser humano. Quando eu era professora de graduação, que eu pegava uma prova com um bando de garrancho e hieroglifos, né, desenhos ali das cavernas, eu deixava a prova por último. E eu corrigia puta da vida. Era muito mais fácil eu falar, não acertou nada não. Se tiver acertado, depois a pessoa recorre e eu releio. Do que eu tentar ler com carinho. Ai, deixa eu ficar tentando entender aqui. Deixa eu ver o que... Não. Quem tem que se fazer entender é você. Então, via das dúvidas, você não sabe se a pessoa que vai corrigir sua prova vai estar com amor no coração ou ódio no coração. Né? É ser humano. É ser humano. Então, facilite a vida do examinador. Veja o seguinte aqui. Olha aqui. Olha aqui. Dica de coração. A prova prático-profissional deverá ser manuscrita em letra legível. Pode ser letra cursiva? Pode ser letra cursiva. Pode ser letra de forma? Pode. Você pode misturar cursiva e de forma? Pode. Ninguém é obrigado. Você tem que ter uma letra legível. Professor, e a caneta? Que cor? Caneta esferográfica de tinta azul ou preta? Eu prefiro preta. Não sendo permitida a interferência e ou participação de outras pessoas, salvo em caso de examinando com deficiência que solicitou o atendimento especializado para esse fim, nos termos deste edital. E aí haverá o acompanhamento todo bonitinho em caso de realizado esse pedido, tá? Bom, vou voltar aqui. Uma coisa. Professora, eu tenho um cabelo lindo, enorme, que eu jogo no dia da prova, você vai de cabelo preso, tá? Ai, meu Deus, por quê? Eu não sou obrigado. Pelo edital, é sim. Olha aqui.
Os examinandos que possuam cabelos longos deverão prendê-los, deixando as orelhas à mostra. Pois muito que bem, você não vai dar uma de doido e chegar lá com a cabeleira de Zezé esvoaçante, né? Prenda. Orelhas à mostra. Professora, quero saber o que eu, assim, como que eu vou nortear o meu estudo daqui para frente? Gente, as dicas que a gente deu aqui para você hoje são dicas do coração. Vai te ajudar em qualquer segunda fase, qualquer situação. Professora, eu quero primeiro. Deixa eu botar aqui. Só dizer uma coisa para você. Professora, eu quero fazer minha peça processual de forma perfeita. Só que eu sei, professora, que no final eu tenho que assinar. O advogado assina a peça processual. Pois muito que bem. Pois muito que bem. Você não vai assinar com seu nome. Por favor, não faça um serviço desse. Não assine seu nome. Professora, eu sempre fico com medo do que eu tenho que colocar lá no final da minha peça. Eu sempre fico com medo. Vamos lá. Olha aqui. Quando da realização da prova prático-profissional, caso a peça profissional ou as respostas das questões discursivas exijam a assinatura, o examinando deverá utilizar apenas a palavra advogado, 3 pontinhos. Mas eu sou advogada, não queremos saber. Você vai colocar do jeito que está no edital. Advogado, 3 pontinhos. Ao texto que contenha outra assinatura será atribuída nota 0, por se tratar de identificação do examinando em local indevido. Terminou? Advogado, 3 pontinhos. Ponto. Professora, mas e se eu tiver que colocar data? Se eu tiver que fazer isso, isso, aquilo? Pois muito que bem. Na elaboração de textos da peça prático-profissional e das respostas às questões discursivas, o examinando deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação ou informação daquelas fornecidas ou permitidas no enunciados, contidos no caderno de prova. Roberta, eu tenho que pegar e qualificar o autor da ação. O examinador só falou que é o João José. Mas eu tenho que botar CPF, eu tenho que botar endereço. Se a banca não te der essa informação, você não vai botar nada. Você vai botar assim, ó. Assim, o examinando deverá escrever o nome do dado, seguido de reticências, ou XXX. Exemplo, município, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos, município, XXX, data, XXX, advogado, XXX, OAB, XXX. Tá bom? Então, se tiver que colocar algum dado que não tenha na prova, você vai botar XXX ou 3 pontinhos. A omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução do problema proposto acarretará, evidentemente, em descontos na pontuação atribuída ao examinando nessa fase, ok? Então, muito cuidado. Professora, eu tenho medo, eu tenho pavor do nome da peça.
O seu professor, mentor dessa segunda fase, se for empresarial, professor Borelli, se for penal, professor Nestor, Michele, Lorena, se for constitucional, Blasucci, administrativo, Newton e Felipe, civil, Patrícia, Roberta, eu no caso, e Raquel, se for tributário, Maria Cristina, trabalho, professor Ari e Rafa, eles vão te nortear para o nome das peças. Você não precisa se preocupar. O que você não pode fazer é inventar nome. Não invente nome. Por quê? Professora, eu tenho medo do nome da peça. Observe aqui uma dica do coração. Nos casos... Não, aqui ó. A indicação da pética da peça prática é verificada no nomen iuris da peça concomitantemente com o correto e complemento fundamento legal, usado para justificar tecnicamente a escolha feita. Tá? Então, o nome é demasiadamente importante. Demasiadamente importante. Você não vai errar o nome se você não inventar loucuras de amor. Por favor, tá? Eu fiz em direito penal. Eu fiz em direito penal na minha época. Eu tenho minha prova até hoje. Depois eu vou postar uma fotinho da minha prova. Nem sei onde é que tá. Deve estar ali no meio das minhas bagunças. Mas foi muito lindo. Foi muito lindo porque assim, eu segui à risca todas as dicas que o professor me deu. Na época, eu não fiz curso para a primeira fase. Meu pai falou, você estudou 5 anos na faculdade, não vai fazer curso para a primeira fase, não. Na segunda fase eu falei, pai, pelo amor de Deus, deixa eu fazer um curso. Aí ele deixou e eu fiz. E foi muito bom, porque eu lembro, gente, e agora eu tô até voltando, porque vocês sabem que eu ainda estou aqui na casa dos meus pais, no meu quarto, que era meu quarto de solteira. E exatamente nesse lugar que eu tô, quem diria, né? Exatamente aqui, eu peguei uma mesa de plástico antiga, assim, que meu pai tinha quando ele dava as festas ali no quintal, coloquei aqui e eu escrevi, gente, foi nesse lugar aqui mesmo, eu escrevia o tempo inteiro. Eu fazia petição o tempo inteiro à mão, o tempo inteiro eu treinava, era o dia inteiro escrevendo, o dia inteiro escrevendo. E na minha época não tinha assim um professor para corrigir peça, não tinha, eu escrevi, o professor ensinava na aula, era aula presencial, porque não tinha assim online, essas coisas, eu ia para aula presencial de manhã, e treinava, escrita. E é assim que você estuda para a segunda fase. No estudo da segunda fase não é angariar conhecimento. Não é angariar conhecimento, porque o conhecimento vai estar na sua mão. É você saber manusear o VAD que está na sua mão, identificar as informações que você tem ali. O VAD de civil, eu indico o meu VAD de civil, tá? Da editora Ridel, junto com a professora Patrícia, com o professor Renato Borelli. Então, é assim, é uma coisa que você tem que estar com ele ali o tempo todo, dormindo e acordando com o VAD. E cuidado para não ficar colocando informação que não pode ser colocada no VAD. Muito cuidado com isso. Ainda essa semana, eu vou entrar em mais um evento com vocês com essas dicas gerais. Nessa segunda fase do 36º exame de ordem, eu quero ser para vocês uma mentora geral de todas as fases. Eu não quero focar só na galera de direito civil, eu quero conversar com vocês sobre esses temas gerais. Inclusive, me falem aí no chat como que vocês... o que vocês acharam dessas minhas dicas de hoje, porque eu quero fazer esse acompanhamento generalizado, né? Vou ser clínico geral aqui da segunda fase para conversar com vocês. Então, eu quero marcar outros encontros desses para a gente recapitular as informações, para a gente recordar, para você estar sempre antenado. E aí eu peço a você que fique ligado, né, nas datas do... Vai ser tudo aqui no YouTube, bonitinho,
Vou sempre marcar o horário e postar lá no meu Instagram, @prof.robertaqueiroz, para que você possa ter cuidado, né, nesse seu estudo, nessa sua jornada. Se você tiver dúvidas, quiser conversar sobre essas questões assim generalizadas mesmo, de todas as áreas, tragam essas dúvidas para essas aulas que eu vou acompanhando o chat, tá? Então, para ter um VAD para chamar de seu. Cadê meu VAD? A Amora tá deitada em cima dele. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Foi um encontro breve, mas é um encontro feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e preocupação com você. Eu quero estar ao lado de cada um nessa jornada da segunda fase. Não só a galera do civil, agora eu sou clínica geral, agora, tá? Dicas de ouro, obrigada, eu sou de penal, mas amei, a professora me ajudou muito. Aqui a gente não tem área específica, tá? É pra galera do penal, para administrativo, para tudo. Leandro, meu VAD é da Juspódio, é o VAD que você amar, é o VAD que vai te acompanhar, é o VAD que você gostar de ler, é o VAD que você gostar da textura do papel, é o que você se sentir melhor. Essa é a parte boa, né? É o que você se sentir melhor. E estaremos juntos. Na medida do possível, eu vou entrar sempre com vocês, tá? Estou numa overdose de Roberta hoje. Ui! Gente, meus cabelos ficaram brancos. Foi uma primeira fase pesada, tensa, mas agora a gente tá aqui, juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. E se você é do DF, eu tenho certeza que você vai pegar o OAB comigo. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado das nossas dicas. Nós vamos voltar sempre com mais e mais e mais e mais dicas para você fazer uma segunda fase perfeita. Tá bom? Cheiro no cangote. Até a próxima. Bons estudos e continuem ligados sempre, sempre, sempre no nosso canal do Grão AB, que está sempre trabalhando por você. Tchau, tchau, tchau. Beijo.